novamente nessa casa de orações. E o tema que abordaremos é espiritualidade e saúde. É fundamental que tenhamos em mente sempre alguns conceitos básicos da doutrina espírita. E Allan Kardec a organizou sustentada por 3 pilares, não apenas um, que caracteriza grande parte das religiões do planeta. Então, além, obviamente, dos princípios morais, como somos cristãos, do Evangelho de Jesus, essencial, eu sempre digo a luz, o farol que ilumina o nosso caminho evolutivo. A nossa doutrina é sustentada também por outros dois, a filosofia e a ciência. Se nós pararmos e fizermos uma análise de tudo aquilo que nós precisamos saber, queremos saber, sob a ótica das leis que regem o universo, e consequentemente nos regem, porque nós fazemos parte do universo, somos a parte principal do universo, porque somos espíritos, e os espíritos somos princípio inteligente, oriundos verdadeiramente de Deus, porque Deus é o princípio inteligente universal. É simples assim. Então, mas nessa fase evolutiva em que nos encontramos, ou seja, no planeta de provas e expiações, onde, se olharmos para trás, a gente enxerga bem ali o primitivismo. Então é até importante que não nos achemos tão evoluídos assim, porque temos muito que caminhar até chegar no objetivo final, que é a perfeição. Então, nessa fase ainda nos assola de uma forma muito importante o vazio existencial. O vazio existencial é causa para todos os nossos males, quando nós pensamos sobre a ótica da saúde. Seja a saúde física, seja a saúde psíquica. E quando nós falamos de saúde psíquica, nós estamos falando de saúde do espírito. Então, às vezes a gente observa algumas na saúde do corpo físico, saúde psíquica, saúde emocional, saúde espiritual. É tudo a mesma coisa. É a saúde do espírito, que terá como consequência a saúde do corpo físico, do perispírito do corpo físico. Então, o vazio existencial tem como causa precípua o desconhecimento, o nosso desconhecimento das verdades da vida. Então, por exemplo, quem responde, tudo que eu disser aqui, estaria me referindo à humanidade do planeta Terra como um todo, toda a humanidade. Quem responderia para nós a própria identidade, ou seja, quem somos nós? Mas a resposta às vezes pode parecer muito simples, mas não é, porque não basta responder nós somos espíritos, é preciso interiorizar isso, porque nós falamos muitas coisas, mas não interiorizamos. E quando chega a hora de colocar em prova aquilo que nós deveríamos já saber, através da sedimentação na mente, nós não conseguimos colocar em prática. Então, a palavra sofrimento, por exemplo. Uma pergunta: será que para evoluirmos precisamos sofrer? Muitos acham que sim, mas a resposta é não. O que é o sofrimento? O sofrimento é uma percepção que é particular de cada um de nós. Algo que para mim pode parecer, eu digo, nossa, estou sofrendo muito. Vocês nem imaginam. Porque eu estou com uma dor aqui. Talvez você esteja com uma dor 10 vezes pior e estampando um sorriso na face. Entenderam o que eu quis dizer? Que o sofrimento é uma questão de percepção de cada um de nós. Então nós não precisamos sofrer. Nós enfrentamos as dificuldades, sim. Nós enfrentamos os obstáculos, sim. Nós enfrentamos os desafios, sim. Nós enfrentamos as dores, sim. Mas nós enfrentamos e temos plena condição de vencer. E enquanto não vencemos, nós estamos aprendendo. Essa é a essência da evolução espiritual. A aprendizagem. Essencialmente do que? Do amor. Simples assim. Então é importante que saibamos que quando pensamos, falamos e agimos voltados para o mal,
nós estamos, obviamente, lesionando o sutil tecido perispiritual, através de um processo mental. E quando eu falo em processo mental, nós estamos falando em processo espiritual. E quem pensa é o espírito, é a mente, não é o cérebro. Portanto, nós construímos os nossos destinos. Então nós precisamos ter essa consciência, para que não percamos mais tempo na ilusão que em algum momento um milagre acontecerá e nós seremos lançados a degraus mais elevados da escala evolutiva espiritual. É uma grande ilusão, porque o destino de cada um de nós está nas nossas mãos. Não haveria razão de estarmos aqui sendo comandados pelos nossos superiores espirituais, porque nós não somos robôs programados. Nós temos o livre-arbítrio. Então, às vezes fala, nossa, mas como assim? Ué, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é liberdade total. E existe uma lei de causa e efeito, por quê? Nós colhemos aquilo que semeamos. Só essas duas leis já bastam para nós afirmarmos convictamente isso que eu acabei de afirmar. Então, a questão da saúde, que todos nós buscamos, e devemos mesmo, ela está intimamente correlacionada com as questões espirituais. Quando eu falei para vocês que um dos pilares que nos sustenta é a ciência, é importante também que tenhamos em mente que ciência é uma coisa só. E a ciência é uma criação de Deus, não é nossa. Nós somos co-criadores, porque somos filhos dele. Então nós somos co-criadores. Tudo que nós observamos em cima da Terra, sob a ótica material, fomos nós que criamos. Os co-criadores, os filhos de Deus, que um dia deuses seremos. Conforme o próprio Jesus nos afirmou, vós sois deuses. Claro, se não fosse assim, não seríamos filhos de Deus. É simples assim. Então, o processo da ciência é um processo que envolve toda a humanidade. As leis, por exemplo, da física, da química, da biologia, a matemática, não são criações nossas. Dos cientistas que trabalham com física, química, biologia, dos matemáticos, etc. São criações de Deus. Porque essas leis estudam a criação divina, o universo, em todos os ângulos. Vocês entenderam? Porque às vezes o que acontece? A nossa tendência, como tendo vivido muitas encarnações submetidos a um processo dogmático e positivo, é nós seguirmos a toada dogmática e positiva. Porque isso está enraizado no nosso espírito, no nosso inconsciente. Nós já impusemos muito essas questões dogmáticas ao longo do tempo. Não só recebemos imposição, mas também o fizemos, certamente, ao longo do tempo. Então, a ciência, ela permeia tudo que está contido no universo. Vós sois deuses, não nos esqueçamos disso. E o Allan Kardec deixou bem claro isso para nós, inclusive escrito no livro A Gênese, publicado em 1868. Não com as palavras que eu vou dizer, mas a essência é essa. O Espiritismo deverá seguir o progresso da ciência. E se em algum momento a ciência determinar que um conceito espírita esteja errado, o Espiritismo deverá mudar esse conceito. Os espíritas, deverão mudar esse conceito conforme a ciência. Talvez lá atrás tivéssemos dificuldade em entender isso. Mas com a evolução da própria ciência, a evolução de tudo no universo, tudo evolui, nós observamos, começamos a entender o que Kardec quis dizer, o que ele deixou escrito para nós na organização da doutrina espírita. Um dos grandes avanços do Espiritismo, eu afirmo isso para vocês, foi a criação da Associação Médico Espírita. Porque a Associação Médico Espírita, criada pela doutora Marlene Nobre, uma missão fantástica que ela teve, e a missão dela não foi só criar a Associação Médico Espírita Brasileira, mas a Associação Médico Espírita
internacional. E com isso, hoje, o que nós temos? Eu afirmo na prática, Botucatu, nós temos a Faculdade de Medicina da Unesp. Lá nós temos um núcleo da Associação Médica Espírita. Os médicos espíritas e outros profissionais de saúde fazem pesquisas científicas na área espiritual. Nós temos um trabalho que foi feito lá, onde estudou-se o efeito do passe espírita no tratamento da ansiedade. Um trabalho científico. Eu não vou dar detalhes agora, mas só vou afirmar, houve efeito. Esse trabalho foi escrito em inglês, para que os trabalhos científicos normalmente são escritos em inglês, publicados em revistas nacionais ou internacionais científicas. Para quê? Para difundir para o mundo inteiro, né? Porque o inglês é conhecido quase no mundo inteiro, mas o português fica restrito, e outros idiomas também. E esse trabalho, quando ele é submetido, qualquer trabalho científico que é enviado para uma revista científica, ele é submetido a uma peneira muito fina. Um grupo de especialistas analisa aquele trabalho, os resultados, tudo, a metodologia usada, e aceita ou não para publicação, não é assim, manda e publica. É muito difícil publicar um trabalho em revistas científicas de alto impacto, como a gente chama. Esse trabalho foi mandado para uma revista médica e foi aceito para publicação. Um outro trabalho, rapidamente, feito na Faculdade de Medicina de Uberaba, onde tem um núcleo também de médicos espíritas. Crianças UTI infantil. Metade tomava passe, metade não. A que tomou passe ficou 7 dias menos na UTI que a outra metade. Trabalho escrito, publicado numa revista médica. E é importante que muitos espíritas, às vezes, parece que se constrangem em dizer que é espírita ou falar em espiritismo, né? Eu imaginava que os nossos colegas lá da faculdade fossem escrever efeito da irradiação de energia no tratamento da ansiedade. Não. Efeito do passe espírita no tratamento da ansiedade. Que maravilha! Ah, mas será que uma revista científica vai aceitar? Aceitou. Então é isso. O espiritismo ele não pode ficar estagnado, não pode ficar parado. E ele está andando, está evoluindo nesse sentido, no aspecto científico. Também tem uma participação muito importante dos físicos, né? Os físicos a estudar a fenomenologia, por exemplo, da mediunidade, da reencarnação, da desencarnação. Isso está acontecendo. Cada vez mais cientistas se interessam em estudar essas questões que transcendem a matéria, né? Porque a ciência, assim, ela chega no limite da matéria, ela dificilmente passa diante do limite da matéria. E não é isso que nós estamos observando agora. Que bom, tem boas notícias. Muito bem. Diante dessa realidade, o que eu coloco para vocês é o seguinte: apesar da fantástica evolução das ciências da saúde e correlatas, não se consegue frear a progressão de tantas e novas doenças que assolam a humanidade. Isso aqui é uma realidade. Se nós observarmos a evolução de todas as ciências, é impressionante como nós evoluímos, materialmente falando. Há 100 anos atrás, a expectativa de vida era menos de 40 anos. Hoje, no Brasil, é 75,5, quase o dobro, em um século. O dobro, é a média, né? É por isso que hoje a gente observa pessoas com 100 anos, 100 e poucos anos, lúcidas. Essa semana, como eu trabalhei na Faculdade de Medicina Veterinária do Botucatu da Unesp, nós desencarnamos um médico veterinário, sabe com quantos anos? Ele é um ícone da veterinária, 108 anos. 108 anos. E algumas semanas antes ele deu uma entrevista para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que eu assisti a entrevista e fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Parecia que eu tinha 50 anos, lembrando do passado, contando a história, falando nas perspectivas do futuro, de uma forma lúcida, ultra lúcida. Né? Mas isso tudo graças a quê? A evolução da ciência. A evolução da ciência. Olha o quanto todas as ciências evoluem, todas. Mas já que nós estamos falando em saúde, observemos a evolução das ciências da saúde. Não apenas a medicina, todas. Né?
Porém, é o que está escrito aqui. Mesmo assim, se a gente observa as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, das doenças psíquicas, é vertiginoso. Então tem alguma coisa por trás disso, não é possível, diríamos, né? Apesar das doenças que há algumas décadas eram tidas como incuráveis, hoje elas têm uma probabilidade de cura enorme. É impressionante como isso evoluiu. Mas o que acontece, será? O modelo biomédico vigente, materialista, enxerga as doenças crônicas como subproduto das interações entre forças caóticas do meio ambiente e organismos geneticamente predispostos. Vou explicar o que é isso. O modelo biomédico materialista, é óbvio que o modelo biomédico é materialista. Porque o modelo biomédico, que envolve todas as ciências da saúde, eles atuam onde? No corpo físico. O corpo físico é matéria. Então não é materialista aqui no sentido, no mau sentido, no bom sentido. Normal, é isso mesmo. Né? E enxerga as doenças crônicas como subproduto das interações. O que são essas forças caóticas do meio ambiente? É tudo aquilo que existe no meio ambiente que pode causar doença em nós. Sejam organismos, micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, fungos, como produtos tóxicos, a própria radiação solar ou qualquer radiação não ionizante. Tudo isso são as forças que interagem conosco e podem nos adoecer. E organismos geneticamente predispostos? Somos nós. As questões genéticas, elas têm uma influência muito grande na contração de uma enfermidade ou não, em todos os sentidos, sejam as doenças psíquicas, sejam as do corpo físico. Então isso aqui é só uma descrição normal, é exatamente isso que as ciências da saúde veem. Elas estudam o organismo, estudam os organismos que podem causar doenças ao nosso organismo humano ou aos organismos dos outros animais, no caso da medicina veterinária. Em busca de mais respostas, avanços expressivos estão ocorrendo em nível acadêmico no estudo da relação entre fé e saúde. Aqui entra o ponto essencial para a nossa reflexão. Porque a gente pensa em religião, normalmente, conforme eu falei, nós já fomos submetidos há séculos às religiões dogmáticas, e grande parte da humanidade continua submetida às religiões dogmáticas. Elas são ruins, as outras religiões? De forma alguma, muito pelo contrário. Todas as religiões são boas, vocês já me ouviram falar isso aqui. A questão não é essa. A questão, além das características de cada religião, o que seria bom para todos os seres humanos? Acompanhar essa evolução aqui. Acompanhar grupos de pesquisa que hoje estudam o efeito da fé, o efeito da religiosidade, da espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade, nós não falamos de espiritismo, nós estamos falando de todas as religiões. As pessoas seguem alguma religião e são espiritualizadas. O espiritismo atua dessa forma, imparcial. Essa é a característica dos médicos espíritas, dos outros profissionais da saúde espíritas, de outros profissionais espíritas. A prova está que o grupo de médicos espíritas da Faculdade de Medicina de Botucatu luta há anos para inserir no currículo da medicina e da enfermagem a disciplina espiritualidade e saúde. Espiritualidade e saúde, não espiritismo e saúde. Quem está por trás? Médicos espíritas. E até que enfim, boa notícia, o ano passado foi criada a disciplina de saúde e espiritualidade na Faculdade de Medicina de Botucatu. Então eu acompanho há anos essa tentativa, sempre houve barreiras para isso, mas agora foi criada. Como optativa, abriram 40 vagas, quando abriram, 10 minutos estavam repletas. Então nós temos notícias boas também, não só notícias ruins. Então sigamos. Um extenso conjunto de publicações científicas tem identificado evidências de que o envolvimento religioso está associado a indicadores de bem-estar psicológico, incluindo a satisfação na vida, a felicidade, menor frequência de quadros depressivos e de utilização de drogas. Então, todas as palavras
verem aqui não é achismo, isso já foi determinado cientificamente, certo? Já foi determinado cientificamente. Às vezes pega-se um conjunto de resultados de pesquisas que concordam, né? Então, um pesquisador não sei aonde estudou tal coisa, chegou a essa conclusão, outro em outro lugar estudou, chegou à mesma conclusão. Então você junta tudo e tem um conjunto de pesquisadores afirmando algo que dá uma segurança muito forte para que tiremos as nossas conclusões. Eu mostro para vocês, esses dois pesquisadores, Kennedy e Powell, são americanos, e eles estudam muito essa questão da espiritualidade e saúde. Eu não vou entrar aqui no que eu vou mostrar, as questões médicas que estão vindo, não vou explicar, porque o objetivo não é esse, o objetivo é mostrar a questão espiritual. Mas, por exemplo, então, em alguns trabalhos, eles observaram o aumento dos níveis de imunoglobulina A em estudantes que assistiram ao filme sobre Madre Teresa de Calcutá, em comparação a alunos que viram um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui é fácil entender o que é imunoglobulina A, está ligado a quê? O sistema imunológico. Simples assim. Então, as nossas escolhas, elas simples, elas podem influir na nossa saúde. A gente chegou às 11 horas da noite, vamos supor que nós chegássemos do centro, depois de receber toda essa energia sutil que circula aqui, eu vou chegar em casa às 11 horas e vou botar um filme de violento para assistir. Quer dizer, esfarela toda a energia que nós, entre aspas, que nós absorvemos aqui. Ah, mas eu não posso fazer esse espiritismo por de jeito? Pode, claro que pode. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos que entender como que as coisas funcionam. Aí a gente dorme mal, tem pesadelo, amanhã está cansado no trabalho, a imunidade vai caindo, daqui a pouco fica doente e não percebe. Mas quando a ciência chega e diz que isso pode acontecer, está aqui, né? Foi simples, é um trabalho muito simples. Mas eu gosto de assistir filme de guerra, não é problema nenhum, mas assista. Só que escolha um determinado horário, né? Não nos momentos em que nós estamos nos preparando até para um desligamento do corpo físico e um contato com o plano espiritual. E esse contato vai depender da nossa frequência vibratória. O que nós estamos vibrando? Amor ou terror? É simples, é a frequência, né? É a escolha nossa. Nada é proibido para o Espiritismo. O Espiritismo é assim, por isso que é uma doutrina fantástica. É respeito ao livre-arbítrio de todos nós. No outro trabalho, eles observaram diminuição de 50% nos níveis de interleucina 6, diminui a interleucina positivo para a saúde, em pessoas com atividades regulares de serviços religiosos. Então eles estudaram isso em várias religiões, não foi só em uma, em várias, e os resultados foram os mesmos. Foram os mesmos. Isso aqui está ligado com as questões inflamatórias do corpo físico, só para vocês terem ideia. Aumento de linfócitos CD4 em soro positivos para HIV, associado a crenças e práticas religiosas de um grupo de pacientes, quando comparado ao grupo controle formado por pacientes não envolvidos em atividades religiosas. Tem como contestar? Isso foi determinado. Foi feito exame de sangue nos dois grupos. Um grupo, não, esse grupo aqui não segue religião nenhuma, muito pelo contrário, esse aqui se aplica à religião. Não é só seguir, agir, né? Trabalhar, aqueles que trabalham, que mergulham, mais ainda, vai equilibrando, digamos assim, as questões fisiológicas do corpo físico. Existe uma relação bastante forte em relação a isso. Outro trabalho, aumento dos níveis de células NK, linfócitos T auxiliares da atividade linfocítica em mulheres acometidas por câncer de mama com atividades religiosas, em comparação a um grupo de mulheres que não participavam de tais atividades. Mesma coisa, a essência é essa, o grupo que participava e o grupo que não participava. Quantas variáveis sofreram mudanças positivas, né? Sempre positivas. Por outro lado, o
cuidado também, né, com os nossos pensamentos, com a quietude da mente, é fundamental. Então, os efeitos da prece e da meditação têm sido estudados desde a década de 70, quando Herbert Benson e colaboradores da Universidade de Harvard iniciaram estudos que duraram 30 anos. Eles chegaram à conclusão que nenhuma força curativa é mais impressionante ou mais universalmente acessível do que o poder do indivíduo de cuidar de si e de se curar. Aí entra o pensamento. Aquilo que eu falei, né? Pensamentos, palavras. Quem gera as palavras é o pensamento. E as atitudes é o pensamento. E o pensamento também está ali, ó, ajudando-nos a causar doenças ou a evitá-las. Ou, se as tivermos, a curá-las de uma forma mais fácil, mais simples. Uma revisão de 37 estudos ligados à resposta do relaxamento apontou efeitos na redução da hipertensão arterial, da insônia, da ansiedade, da dor e da utilização de medicação. Não é impressionante? Agora eu pergunto, qual a porcentagem da humanidade que sabe disso? Ínfimo, ínfimo, ínfimo. A resposta do relaxamento interfere na síntese de óxido nítrico, que é um vasodilatador, dos opioides endógenos, de neurotransmissores como a noradrenalina, modulando diversos aspectos neuroendócrinos das respostas ao estresse. Porque é óbvio, não tem como. Todos nós somos submetidos ao estresse, não tem como. Só se a gente se isolar num mosteiro, numa montanha, no meio do mato, no meio de uma ilha, sozinho no meio do oceano. Não tem como. Todos nós somos submetidos ao estresse. Mesmo que não estejamos trabalhando mais, já me aposentei, continuo submetido ao estresse. Continuamos. Então, quando nós aprendemos que nós podemos comandar esse processo, buscar formas de atenuar esse estresse e, consequentemente, as doenças, isso é magnífico, é fantástico. Aí nós estaremos ajudando as ciências da saúde, porque a parte o que cabe à ciência está sendo feito e muito bem feito há muito tempo e continuará. Agora, e o que cabe a nós? Essa é a pergunta. Então, enquanto nós acharmos que a gente vai no médico, o médico diagnostica, a gente toma um remédio malemar, né? Porque muitas vezes a gente, não, mas eu já melhorei. Ele mandou tomar 7 dias. No terceiro eu já vou parar porque eu já melhorei. Pronto, daqui a pouco volta o problema. Vai no médico. Ele já desconfia que nós não fizemos o que tinha que fazer, né? Essa dose aqui é muito forte. Eu li a bula, nossa, é horrível esse remédio, eu vou reduzir para metade a dose. Ou vai na internet e já se diagnostica. Não, eu estou com uma dor aqui, vai lá, eu estou com esse problema. Vai lá e compra um anti-inflamatório, sei lá o quê. Não, pelo amor de Deus, isso é suicídio inconsciente. Porque cada um de nós é um. Eu posso ter a mesma enfermidade sua, mas o médico vai dar um remédio, pode dar um remédio diferente para mim do que para você. Porque é o remédio que é mais eficaz que você pode tomar, eu não posso, porque eu estou com hipertensão arterial, você não pode tomar esse remédio, por exemplo. Entenderam? Então isso é suicídio inconsciente. Portanto, e tem esse lado aqui também, né? O que a gente busca para nosso relaxamento? Seja o que for, um lazer, um hobby, que você desligue realmente a mente do mundo, né? Do mundo. Porque a gente observa o comportamento da humanidade, é lastimável. Da humanidade, é lastimável. Mas a gente entende, porque nós espíritos entendemos por que isso. Porque a humanidade vive mergulhada na matéria, iludida pela matéria. Por isso que eu disse, quando nós entendermos, respondemos aquelas perguntas, quem somos nós? Essa pergunta, resposta a essa pergunta é essencial. Para a gente mudar, para a humanidade mudar o rumo. Agora entendi. Eu sou espírito, De onde nós viemos? De Deus. Para onde iremos? Para uma outra morada na casa do Pai, para um universo paralelo, para uma outra dimensão. Mas qual é o sentido da vida? Por que eu tenho que estar aqui? Enclausurado no corpo físico? Para evoluir. Mas o que é evoluir? É aprender a amar. Ponto. Só isso.
Aí que qualquer um, em sã consciência, vai dizer, velho, estou no caminho errado. Porque a minha preocupação é matéria. Eu brigo pela matéria, eu luto pela matéria, eu mato pela matéria. Eu puxo o tapete do outro pela matéria, eu prejudico tantos pela matéria, iludidos pela matéria. Por isso que Kardec nos ensinou, somente a educação poderá transformar a humanidade. É simples assim, é educação. Mas é educação holística, é educação integral, não apenas a instrução, como ele dizia. Instrução é tudo aquilo que a gente aprende nas escolas, desde o ensino fundamental até a universidade. Isso é instrução. Kardec usou para diferenciar sempre. Ele usava muito bem as palavras, né? Isso é isso, aquilo é aquilo. Então a educação, sob a ótica espírita, é educação holística, integral, envolve tudo. Os princípios, aprender tudo isso, física, matemática, química, português, etc. Princípios morais. E tem uma outra coisa que é entender o além da matéria, que infelizmente a gente só pode aprender isso por enquanto na casa espírita. Porque infelizmente, imagine se todos ensinassem o que nós aprendemos aqui dentro. Reencarnação, desencarnação, o que é reencarnação? A maior parte da humanidade não aceita isso. Não aceita. Ou se aceita, não entende bem como funciona e fica nessa mesmice, sem sair do lugar. Uma dificuldade enorme com relação a isso. A técnica de meditação denominada mindfulness, que é um estado de quietude da mente. Meditação é quietude da mente. Às vezes a gente fala assim, eu vou meditar sobre um assunto. Não, vai refletir sobre o assunto. Meditar é o contrário, meditar é frear a mente. É parar a mente, sai desse mundo material nosso. Isso alivia o coração. Que pode ser autoinduzido pela oração ou pela meditação. Foi estudado por diversos pesquisadores, tendo sido demonstrada sua eficácia no tratamento da dor, da psoríase, do diabetes tipo 2, de transtornos do sono, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, da obesidade, de transtornos alimentares e depressivos. Aqui estão os pesquisadores que estudaram isso aqui, ó. Foi publicado em 2008. Não é impressionante? Em 2002, Culliford apontou a existência de 1.200 estudos e 400 revisões de literatura relacionando benefícios de práticas espirituais em pacientes com doenças cardíacas, hipertensão, doenças cerebrovasculares, imunológicas, câncer, dor e disfunções em geral, tabagismo, drogas, síndrome de burnout, que é uma enfermidade muito frequente agora, a enfermidade da profissão, né, profissional, estresse no trabalho. Problemas de relacionamentos conjugais e familiares, psicoses, depressão, ansiedade, suicídio e transtornos de personalidade. Tudo. Abrange tudo. A religiosidade pode ter efeito protetor contra a ocorrência de episódios depressivos e é capaz de melhorar significativamente a qualidade de vida de pessoas com esquizofrenia e de indivíduos com a doença de Alzheimer. Aí estão Moreira e Almeida, pesquisadores brasileiros, que chegaram a essa conclusão. O enfrentamento religioso das situações estressoras da vida, incluindo as doenças, amplia a resiliência, ou seja, a tolerância, a capacidade de suportar, e oferece inúmeras possibilidades positivas para lidar com a dor, a solidão, o medo, a perda e a morte física. E a morte física, o conhecimento mais é uma dor muito profunda. Mas quando se estuda o Espiritismo e compreende o que é a morte, que em verdade não existe, que é uma desencarnação, muda. É aquilo que eu digo, a dor da saudade fica, mas não o desespero. Então esse é um exemplo importante do estudo do Espiritismo também, para o alívio das nossas dores. O epidemiologista Jeff Levin resumiu o conjunto de evidências sobre os benefícios da religiosidade, da prece, dos estados de consciência que auxiliam na cura. Disse ele, a filiação religiosa e a participação como membro de uma congregação religiosa beneficiam a saúde ao promover comportamentos e estilos de vida saudáveis. Porque todas as religiões, existe alguma religião que vai ensinar, olha, é importante vocês mergulharem no vício. Já viram? Por exemplo, só para resumir tudo.
Não. O que a gente aprende em qualquer religião é cuidar-se. Cuidar de nós mesmos, cuidar do próximo, procurar ter uma vida saudável e, consequentemente, uma boa saúde, dentro do possível. A frequência regular a uma congregação religiosa beneficia a saúde ao oferecer um apoio que ameniza os efeitos do estresse e do isolamento. A participação no culto e na prece beneficia a saúde graças aos efeitos fisiológicos das emoções positivas, que vai interferir no mecanismo endócrino, né, dos hormônios, ou seja, em todo o funcionamento do corpo físico. O efeito maior é esse, é um efeito psíquico. A fé, pura e simples, beneficia a saúde ao inspirar pensamentos de esperança, de otimismo e expectativas positivas, mesmo que sejam as religiões dogmáticas, né? Nesse caso, elas trazem uma esperança, digamos assim, no que quer que seja. Sob a ótica espírita, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, afirmou que a maioria esmagadora das moléstias que afligem os seres humanos é produto de escolhas, de situações e de condições atuais, ou seja, passiva de ser evitada, suprimida ou atenuada pela vontade. Vocês estão percebendo? Quando a gente busca a literatura espírita, aquilo que a ciência está determinando vem ao encontro, se casa perfeitamente. Se casa perfeitamente. Não existe contradição nessas questões. Há, no entanto, doenças cujas causas não se encontram na conjuntura desta existência, mesmo que sua manifestação tenha a contribuição de fatores ambientais, genéticos, físicos, psíquicos e espirituais atuais. Então, essa é o seguinte, só para explicar de uma forma bem simples. Todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes de desamor geram energias negativas. Essas energias negativas são captadas pelo perispírito. Essas energias negativas são patogênicas, ou seja, causam doenças. E a doença é causada onde? Primeiro foi a mente, né? A mente pensou, falou ou fez o mal. Então, essa energia negativa vem do perispírito, que é o nosso corpo fluídico, nosso corpo espiritual. E o nosso corpo físico é cópia do perispírito, não é o contrário, é cópia do perispírito. O perispírito tem todos os órgãos que o nosso corpo físico tem. A doença sai da mente, vai para o perispírito, e em um determinado momento, mais cedo ou mais tarde, atinge o corpo físico. Não precisa ser uma encarnação. E a vida continua. Título do 13º livro de André Luiz por Chico Xavier. E a vida continua mesmo. Quando nós desencarnamos, nós carregamos no perispírito tudo aquilo que nós fizemos. É lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a doença. É a doença. Então a gente desencarna e a doença vai. Se eu desencarnei com um problema hepático, uma cirrose, por exemplo, eu estarei no plano espiritual desencarnado com a cirrose, no perispírito. Exemplo, Nosso Lar 1, André Luiz, resgatado, colônia espiritual, hospital de Nosso Lar. Lísias, vem dar um passo. Onde? Mas muita gente perguntou para mim, mas como é que ele não morreu? Como é que ele estava vivo lá na colônia espiritual? Não, é o perispírito dele. Mas quem não é espírito é difícil entender, você tem que explicar tudo isso, né? Ali mostra categoricamente isso que eu estou falando para vocês. O Lísias está dando um passe onde? Na região do aparelho digestório, onde ele tivera o câncer, que o fez desencarnar. Ele não suicidou-se como ele pensava, as entidades, suicida, suicida, suicida. Aí que ele entendeu que ele não suicidou-se mesmo. Mas aí ele usou o termo suicídio inconsciente, que é o que acontece com 70%, 80% da humanidade. Nós somos suicidas inconscientes. É isso. Então o que mostrou lá no filme? O perispírito continua lesionado. Mas à medida que ele vai mudando a maneira de pensar, pensamentos de amor, pensamentos, palavras e atitudes de amor, geram energias positivas, que é a energia que cura. O amor é o remédio para todos os males do universo. Então, o amor, quanto mais amor pratica, vai drenando as energias negativas que nós temos no perispírito de muitas encarnações para trás. É bom nem saber. Por isso que não existe um reloginho aqui. Deixa eu ver quanto de energia negativa.
nos assustaria, né? A gente desanimei, agora não dá, pelo amor de Deus. Quantas encarnações vou ter? Daí calcula quantas encarnações para drenar para você já umas 100 encarnações. Daí desanima. Então é para não saber mesmo. Mas então o que eu devo fazer? Ame. O que mais? Só. Esse é o remédio. Mas eu não sei amar como Jesus, mas um dia nós saberemos. Ele também já passou por onde nós estamos. É assim a evolução espiritual. Entenderam? É simples assim. Essa é a origem principal das nossas enfermidades. Agora, todas são assim? Não. Tem aquelas doenças que a gente contrai mesmo no meio ambiente. Né? Não é por pensamentos, palavras, atitudes, vidas, amor. Mas uma grande parte é por isso. Vamos adiante. Observando a alarmante escalada das doenças crônicas no planeta, é lícito perguntar-se: é possível existir um fator oculto e preponderante a todos os agentes conhecidos na origem das moléstias? É exatamente isso. Os agentes conhecidos é aquilo que a medicina, que a ciência da saúde já determinaram. Mas é só isso? Não é. A causa principal está aqui, ó, no nosso pensamento, nas nossas palavras e principalmente nas nossas atitudes. Então, se a sua atitude, se a minha atitude, se a nossa atitude é de caridade, pode ter certeza que nós estamos empurrando energia negativa de muitos séculos para trás, para fora, limpando o perispírito. Não existe outra forma. Afora os efeitos espirituais e da vivência religiosa sobre o corpo e a mente, haverá algum fator regendo a dinâmica saúde-doença que transcenda o fisiologismo e os benefícios do apoio social oferecido pelos diferentes grupos religiosos? Alguns pensadores e cientistas, como Erwin Laszlo e Amit Goswami, propõem a existência de uma quinta força natural. Olha a importância disso. O universo é regido por 4 forças, conforme a ciência hoje: o eletromagnetismo, a gravidade, as forças nucleares, forte e fraca. Aí, Amit Goswami, ele é um físico indiano que trabalhou a vida inteira numa universidade americana. Ele é muito conhecido no mundo. E ele vem e diz assim, que haveria no universo uma quinta força. Qual que é a quinta força? Nós, o pensamento, o espírito. E tem todo o nexo isso. Tem todo o nexo. Porque quando a física clássica, ela estuda as questões que interferem, quando chegou à conclusão do eletromagnetismo, gravidade, força nuclear, forte e fraca, aquilo que eu falei, a física clássica ela não transcende a matéria, né? A física quântica sim. Então, por isso que talvez eles não tenham pensado. Esse físico, Amit Goswami, ele cultiva muito o lado, ele faz a interação entre as questões espirituais e a física. Então ele levanta algo que é muito importante. Veja a importância do pensamento. Seria a quinta força a reger o universo. E é mesmo. É o princípio inteligente. É fácil para nós, mesmo que não tenhamos aqui as bases teóricas que esse pesquisador colocou, para nós é fácil chegar a essa conclusão. É claro, o pensamento é capaz de tudo. É ele que transforma para o bem ou para o mal. Depende do nível, o grau de evolução em que nos encontremos. Expressão, então, pensamento, expressão da consciência ou da mente individual e coletiva, organizado num campo informacional que tudo abrange e interconecta. Aí a gente vem lá, espírito verdade. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Só que algumas coisas nós já estamos compreendendo. A gente sai daquele ambiente fechado, daquele casulo, né, daquela rotina material, meramente material, e passa a entender que realmente a prece faz efeito, o relaxamento faz efeito, a caridade, que é o amor em ação, tem um efeito magnífico, fantástico. Isso nos convida a servir Jesus de verdade e não fingir que seguimos Jesus. Pendurar Jesus aqui, é fácil, né? Colocar a imagem dele na nossa parede, andar com 2 evangelhos embaixo de cada braço, é fácil. Mas
segui-lo de verdade, amando como Ele nos ama, isso é muito difícil, mas é normal que seja assim. Precisamos agir, precisamos trabalhar as nossas mentes. Emmanuel diz-nos o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob o princípio de interdependência e repercussão. Respiramos no mundo das imagens que projetamos, mente, e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Vocês estão percebendo? Que o que o Emmanuel escreveu pelas mãos de Chico Xavier é aquilo que está escrito nesses achados científicos recentes. Não há discordância. O espírito imprime no corpo, observe, o espírito imprime no corpo suas necessidades peculiares, quer em forma de aptidões, quer na de constrangimentos temporários, ou seja, problemas, doenças, ambos necessários para a reformulação de caminhos no processo evolutivo de autodescobrimento. Então nós vamos criando o processo. Aptidão, por exemplo. Eu gosto de ciências exatas, você tem facilidade, vai lá e estuda ciências exatas. Um dia eu quero ser um Einstein, você será um Einstein. Mas um dia, na nossa vida espiritual, não nessa existência, que é uma gota d'água no oceano, diante da eternidade da vida. Então, um cientista como Einstein, um grande músico como Beethoven, os grandes compositores da história, os grandes pintores da história, eles não chegaram nesse auge em uma encarnação. E é isso que ele está dizendo aqui, o espírito imprime no corpo suas necessidades, que é em forma de aptidões, ao longo do tempo. Eu sempre digo na prática, né? Às vezes a pessoa já está lá com seus 70, 80, 90 anos, nossa, viu alguém tocando piano, que maravilha, eu sonhei tanto desde criança tocar piano. Mas por que você não falou? Não, meu pai não tinha condição, meus pais não tinham condição de pagar um professor, etc. Mas por que isso não começa agora? Estou muito velho, muito velho. Como assim? Não existe isso. Não existe corpo velho, não existe isso. Nós somos espíritos, nós somos corpos físicos. Enquanto a nossa mente, o nosso cérebro, porque o cérebro tem que funcionar, é óbvio, né? Enquanto nós estamos dentro do corpo físico, há interação de mente e cérebro. Estude agora. Quando você reencarnar, você já terá uma base, é aquilo que a gente traz. Por isso que essa pessoa tem facilidade numa coisa, a gente fala, nossa, é impressionante como ela faz aquilo tão bem. Sim, porque você já teve essa experiência em outra encarnação. Entendendo? Então a gente traz coisas ruins, que eu falei, na forma de doenças, e coisas boas. Em tudo aquilo que nós já sabemos. Nós não começamos do zero nessa encarnação, pensamos nisso. Porque senão não teria cabimento no processo reencarnatório. Nós somos espíritos antiquíssimos. Então você tem que chamar, eu sou velho. Eu devo ter uns 800, 900 milhões de anos como espírito. Não como espírito humano. Como espírito humano, 100, 150, 200 mil anos. Isso é velho? Diante da eternidade não existe velhice. Eternidade é eternidade. Há simbiose perfeita, embora transitória, entre corpo e espírito. Quando um dos entes dessa associação sofre desarmonias e adoece, a sua contraparte, seja física, seja espiritual, sofre sua influência e expressa desequilíbrios de variada ordem em seus tecidos materiais ou sutis. Tecido sutil qual que é? O tecido do perispírito. E os tecidos materiais do corpo físico. Um é reflexo do outro. Certo? Então, eu causei a doença e perispírito, reflexo, é o espírito, vai lá no órgão do corpo físico. Pode ser nessa ou em outra encarnação. Estou repetindo o que eu já disse, que é importante a gente gravar isso. Assim, dada a imantação temporária do espírito à matéria, cuidar do corpo é também cuidar da alma. Olha a importância. Somos suicidas inconscientes por enquanto. Assim como expandir as possibilidades da alma em amor e sabedoria é conferir mais recursos e harmonia ao instrumento material. Emmanuel sintetiza o pensamento espírita a respeito da causa de todos os fenômenos subjacentes à vida. Do micro ao macrocosmos, da criatura ao Criador, o pensamento. Por isso que eu coloquei em vermelho aí, porque eu coloco em vermelho para exaltar a nossa atenção. Dínamo motriz da vida. Sustenta desde a constelação eletrônica do átomo até a formação e sustentação do mundo e das galáxias. Eu acho que a mente gozando está errado.
ao considerar o pensamento aqui da força da natureza. Vocês não acham? Né? É uma coisa até óbvia, digamos assim. É difícil acreditar, não é mesmo? Por quê? Não é fácil entender. O aprisionamento nas 3 dimensões dificulta o entendimento do que é infinitamente pequeno, infinitamente grande ou apenas infinito. O que é aprisionamento nas 3 dimensões? Nós estamos em 3 dimensões. Vocês estão vivendo altura, profundidade, largura. É 3 dimensões. A 4ª dimensão é o tempo. E a 5ª dimensão é para onde iremos ao desencarnar. Uma outra dimensão. Então, enquanto nós ficarmos presos às 3 dimensões, é como se estivéssemos dentro de um casulo. A gente não consegue enxergar além das 3 dimensões. É isso. Por isso que a humanidade demora. A humanidade não está pior, ela está igual. É que hoje nós temos acesso às informações, a tecnologia da informação evoluiu tanto que a gente sabe tudo o que acontece. Nós não pioramos, nós estamos igual. Não tem como piorar. Isso é um conceito básico do Espiritismo. A gente gosta de ficar estagnado. Ou a gente evolui um pouquinho ou fica estagnado. Grande parte da humanidade fica estagnada. A preponderância do pensamento estabelece a necessária relação de causa e efeito, de justiça e equidade nos eventos da vida e do destino. Quem constrói os nossos destinos? Nós. Emmanuel descreve claramente a relação entre pensamento e saúde. Alguns pontos, eu pincei alguns pontos, né? Por isso tem uns pontinhos aí. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo o que semeou para si mesmo no solo do tempo. Essa máxima que a gente já conhece bem, né? A gente colhe o que semeia. As inibições congênitas, quando a gente já nasce com algum problema, com alguma doença, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indubitavelmente na tabela das provações necessárias. Em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações. A lei de causa e efeito age dessa forma. Nós resonamos o nosso perispírito. Vou repetir. Mesma coisa, isso aqui vamos supor que fosse uma faca, bem importante. Eu estou aqui brincando com a faca. Aí o Ross fala, Edson, essa faca está afiada. Essa faca está afiada. Eu não sou criança. Eu sei o que eu faço. Daqui a pouco você tem o sangue correndo. Vai, cortei. Colhi aquilo que eu plantei. O que eu fiz? Uma lesão no corpo físico. Os atos de desamor provocam lesão no perispírito. Deu para entender essa analogia? É simples assim. É simples assim. E não é essa visão que a grande maioria tem, né? Entende como assim, o resgate, como aquilo, se eu matei alguém com uma espada, eu vou morrer numa encarnação com uma espada nas costas também. A gente precisa reinterpretar isso aí, pensar, refletir sobre isso. Porque nós já estamos causando um problema que está aqui, ó, a gente não está enxergando. Mas está no perispírito. Isso é lei de causa e efeito. Emmanuel apresentou alguns detalhes do processo que gera saúde ou doença na linha do tempo. Olha aqui, ó. A cólera, e o desespero, a crueldade e a imoralidade criam zonas de debilidade no cosmo orgânico. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células do corpo físico, estabelecendo fatores de desagregação, de desarmonia, de desequilíbrio, que levam à doença. Reflexos menos felizes em se derramando sobre o córtex encefálico, essa parte aqui do cérebro, produzem desequilíbrios que podem variar da fobia à loucura manifesta. As ondas de desgostos e acusações das vítimas eventuais de nossa irreflexão e de quantos se lhe associam ao sentimento instauram desarmonias de vastas proporções nos centros da alma. O pensamento em desarmonia com as leis da vida opera ação direta sobre os centros de força do corpo perispiritual, desarticulando os mecanismos homeostáticos de manutenção da harmonia fisiológica. Vocês sabem o que é o mecanismo homeostático? O corpo físico é uma coisa maravilhosa, né? Tudo que Deus criou é maravilhoso. Qualquer desequilíbrio que haja,
esses mecanismos homeostáticos, sabe, o bombeiro que vem socorrer lá, socorre, dá um jeito, e fisiologicamente o corpo está trabalhando para corrigir aquele defeito. Aí vem outro, e qual é o outro lado? É isso do mecanismo homeostático. Ele trabalha para manter o nosso corpo em equilíbrio. Mas nós judiamos tanto dele, que tem uma hora que o mecanismo homeostático diz assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Joguei a toalha, como se diz. Entendeu? É isso, a gente bombardeia esses maravilhosos mecanismos de funcionamento do nosso corpo físico, do nosso perispírito, em função de um processo mental, que é igual a um processo espiritual, mesma coisa. O modelo médico espírita restabelece as relações entre ética e saúde, entre altruísmo e medicina preventiva, entre o amor e a cura. A ira, o ciúme, a mágoa, a culpa doentia, a violência, o apego excessivo às pessoas, objetos, oposição social, quando acalentados e sedimentados no tempo através de ações correspondentes, criam um estado desarmônico na mente, que em persistindo atinge o perispírito e o corpo físico. Sintetizando o que eu já disse desde o princípio, está aqui, ó. Né? Aí. Isso aqui já é doutrina espírita. A ação direta do pensamento, carregado de emoção sobre os centros da vida, somam-se os fenômenos de obsessão. Esse é outro ponto fundamental. Os fenômenos de obsessão e auto-obsessão, estruturados em base de sintonia entre almas que orbitam na mesma zona consciencial, independentemente do plano existencial que provisoriamente habitam. Isso aqui, em suma, é o que? A obsessão exerce um efeito importantíssimo sobre as nossas enfermidades. Isso já é comprovado. Existem todos os dias no planeta, desencarnam pessoas com doenças que não foram bem diagnosticadas, complexas, por processos obsessivos. Ou caem na cama. E eu tenho testemunhos, assisti em vários congressos médicos espíritas apresentando estudos de caso, em que o paciente estava numa UTI, prognóstico irreversível, e levaram para uma reunião mediúnica o caso, constatou-se um gravíssimo processo obsessivo, tratado. Ele mostrava as fotos, inclusive, da evolução do caso, dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, ou seja, saiu da UTI, teve alta, voltou ao trabalho, a família, tudo normal, tendo resolvido o processo obsessivo. Olha a importância disso. Observe, quem sabe disso? Nós espíritas. A influência persistente do pensamento obsessivo intra e interindivíduos é causa ou agravante de grande parcela das doenças físicas e mentais. Presta atenção e grave isso que tem vermelho aí, ó. Causa ou agravante de grande parcela das doenças físicas e mentais que assolam os seres humanos. O Espiritismo, ao descrever as causas, as variantes, os mecanismos que operam no fenômeno obsessivo, oferece terapêutica eficaz para a sua solução. Olha a importância da casa espírita. Aí é outra questão importante, né? A importância do trabalho que é feito numa casa espírita, na esfera da desobsessão, em todas as esferas. É estar agindo na saúde, na nossa saúde, ajudando as equipes de saúde a cuidar da nossa saúde. Não tem como dissociar uma coisa da outra, entendeu? Não tem como dissociar. É um conjunto de ações. Temos infinitas oportunidades concedidas pelo Criador de revisão e reconstrução do destino que nós próprios projetamos, com os efeitos de nossas ações no tempo, não é só agora, no tempo. Então a gente precisa sair dessa ilusão que nós somos programadinhos e que eu vou pedir para Deus resolver o meu problema e vai resolver. Não é assim que funciona o universo. Vós sois deuses, nós somos co-criadores e nós temos liberdade total. Isso é liberdade. Nós não queremos liberdade? Deus nos deu 100% de liberdade, 100%. Emmanuel faz o diagnóstico das causas e também aponta o caminho para a cura permanente. A prática do bem, olha que simples, olha que remédio fácil, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares do corpo físico. Porque somente ao preço de nossa incessante transformação mental para o bem,
Com o apoio do estudo e do serviço constante ao próximo, é que superaremos o domínio da enfermidade. Não existe outra forma. E para encerrar, eu vou colocar rapidamente aqui o decálogo da cura, que é bem bacana para a nossa reflexão, né? Bem bacana. É rápido. Alimente-se adequadamente de tudo, mas não tudo. Exercite-se com regularidade. Se possível, dedique 40 a 60 minutos todos os dias para o teu corpo, por prazer, não por obrigação. Mantenha contato com a natureza e as coisas simples. Desfrute de um alvorecer ou de um pôr do sol. Observe e aprecie a vida à sua volta. Nós nos desconectamos da natureza. Isso é fatal, porque nós fazemos parte dela. Admiremos uma flor, sintamos o perfume dela, um pássaro a cantar, um filhote iniciando seu voo, a beleza das plantas, de tudo, dos nossos dos seres humanos, de toda a criação divina. Isso é um medicamento gratuito, não custa nada. Busque os amigos sinceros e compartilhe com eles alegrias, mas não só alegrias, tristezas, esperanças, poesia e sonhos. Se houver medicações, já falei isso aqui, tome-as direitinho, como o médico pediu. Se for necessário cirurgia, realize-a. Se houver dúvida quanto ao tratamento proposto, busque uma outra opinião idônea. Não do computador, de um outro médico. Ore e medite diariamente. Estabeleça uma relação direta com o plano espiritual superior. As crenças são apenas uma descrição imperfeita da realidade transcendente. Nesse caso, aí seriam as crenças, não seria a fé cega, né? Então, trabalhemos a fé raciocinada, nesse sentido aqui. Lembre-se, quer seja cristão, judeu, muçulmano, hindu ou ateu, que Ele está sempre nos aguardando com amor e alegria no templo da alma. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Está aqui dentro de cada um de nós. Que maravilha. Trabalhe para o bem comum. Perceberá que o que der ao mundo retorna para si com o eco de infinitas vozes. Dar de si é dar para si. Entre o eu e os outros eus não há distância, porque somos todos um. Estude. Busque constantemente o conhecimento que nos eleva a Deus, que nos aproxima uns dos outros e nos irmana a todas as criaturas. Somos todos irmãos, sem exceção. Perdoe. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Comece perdoando a si mesmo. Isso é importante. Culpa, sentimento de culpa é mágoa de si mesmo. E mágoa causa doença. E estenda esse perdão para tudo e para todos. Liberdade e paz será o resultado. E com paz na mente e no coração, retornarás ao equilíbrio e à saúde. Finalmente, ame. Comece amando a si mesmo. E estenda esse amor com obras para o mundo todo. Comece apenas tolerando. Depois, ame um pouquinho mais. E enxergue pequenas e turvas virtudes e méritos. Com o tempo, perceberá que o mal e o erro foram apenas sonhos maus. E que a divina presença está em tudo e em todos. Se a gente parar para pensar, né, é tão simples. Por que nós complicamos tanto? Mas é fácil entender por que nós complicamos tanto. Por desconhecimento das verdades da vida. Somente as verdades da vida nos consolam. Somente elas preenchem o nosso vazio existencial, como eu disse no início da palestra. E nós, espíritas, temos todas as informações necessárias para a facilitação e aceleração da nossa evolução. E conforme nosso mestre Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso aqui é muito importante para nós. Esqueçamos o passado, esqueçamos os nossos erros, os nossos equívocos, daqui para frente. Porque ficar preso ao passado não nos ajuda em nada, nos segura, nos retém, como se estivéssemos numa corrente pesada no tornozelo. Que a paz do Mestre do Amor, nosso Mestre Jesus, envolva sempre os nossos corações e as nossas mentes. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e a todas. Queridos irmãos e irmãs, mantenhamos a concentração, as nossas mentes conectadas aos mentores espirituais dessa casa de orações, que juntamente com os trabalhadores encarnados prepararam esse ambiente para que aqui pudéssemos estar reunidos fraternalmente em nome de Jesus, nosso Mestre Maior. Agradeçamos a oportunidade de estarmos envoltos por essa energia tão sutil que aqui circula nesse verdadeiro oásis espiritual. E para encerrarmos num gesto de agradecimento, num gesto de caridade, de fraternidade, irradiemos uma fração da energia que aqui circula a tantos irmãos e irmãs momentaneamente muito mais necessitados do que nós. Os gravemente enfermos, internados nos leitos hospitalares ou nos leitos domésticos. Irradiamos energia também àqueles que padecem de carências materiais. Vibremos pelos 375 milhões de irmãos e irmãs que passam fome nesse planeta. Pelos 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Ou seja, se comer um prato de comida hoje, não sabe se comerá amanhã. Vibremos por todos aqueles que estão em regiões de conflitos armados, guerras atrozes, violentíssimas. 120 milhões estão deslocados de seus ambientes usuais pelas guerras, pela fome, pela miséria, pelas inclemências climáticas. Oremos pelas crianças. A cada 5 segundos uma desencarna nesse planeta, pela fome ou por doenças banais causadas pela desnutrição. Vibremos, enfim, por todos aqueles que, independentemente da causa, sofrem. E, finalmente, aos desencarnados. Sobretudo, aos que atravessam a difícil fase de perturbação pós-desencarnação, decorrente dos males profundamente praticados e do desconhecimento das verdades da vida do Espírito eterno. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos esses irmãos e irmãs sofredores, bem como todos nós aqui presentes. Que assim seja.